Pensa num pai bom. Pensa num pai maravilhoso, que tem tão suave, tão gracioso, essa atmosfera maravilhosa, a sua presença. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus, porque nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te glorificar, Pai, para te agradecer pelo dom da vida, pela misericórdia e a graça do Senhor que nos alcançou. Nós te agradecemos por essa oportunidade dessa noite de receber da Tua palavra revelada, com entendimento em nosso espírito, renovando a nossa mentalidade, edificando a nossa fé santíssima. Libera, Senhor, a Tua unção, a cura, a manifestação da Sua glória, do Seu poder. Nós cremos, Pai, no sobrenatural, que não necessariamente precisa ser espetacular, porque o sobrenatural está aqui, porque a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, o Senhor se faz presente, e nós cremos na verdade da Tua palavra, e somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz sejam multiplicadas, amém? No pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Você sabe que a graça e a paz, ela é multiplicada no pleno conhecimento de Deus. Sabe, irmãos, quanto mais nós prosseguimos em conhecer o Senhor, mais nós desfrutamos dessa graça, dessa paz, dessa alegria, da fé. Amém? Mas nós conhecemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Portanto, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? E nós vamos hoje ver Fundamentos da Fé, que é uma aula demonstrativa do Quinta Rema, da escola do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aqueles que já estudaram no Rema já conhecem a matéria, mas sempre que ouvimos as mesmas coisas, nós aprendemos mais e revelação chega para o nosso espírito, amém? Sabe, quando eu vi a primeira vez essa matéria, o pastor Humberto Albuquerque foi meu professor naquela época, e eu saí daquela aula com a cabeça batendo, parece que o tic-tac estava batendo o tempo todo. Era como um martelo esmiuçando a penha, quebrando as fortalezas da religiosidade, da cauterização da mente, que nos impedem de entender, de compreender a palavra da fé. E eu fui para casa e pensando naquelas palavras o tempo todo, eu falei, gente, eu pensava, será que a gente ainda tem alguma coisa para ouvir, para aprender sobre fé? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se expõe à palavra da fé, mais a gente percebe que a gente está caminhando no conhecimento da fé. Porque fé é um relacionamento com Deus de verdade, amém? Então, o que será que nós temos a aprender sobre fé? Vinde e vede. Venha estudar na Escola Rema e você vai saber. Você que está nos assistindo pelo YouTube, venha estudar na Escola Rema e você vai entender. Porque todos nós precisamos andar em fé, irmãos. Amém. Aleluia. Sabe que, será que nós de fato estamos usufruindo de uma vida de fé? Muitos dizem, né, eu tenho fé, mas será que de fato nós estamos usufruindo dessa fé? Então nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, não é isso? A nossa vida ela deve ser movida por fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, cada vez mais que eu medito nesse texto de Hebreus 10, 38, porque essa palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Eu gosto dessa passagem de Hebreus 10, 38, que diz, o meu justo viverá pela fé. Ela também é citado em Gálatas, em Abacuque, né, em Romanos, fala o justo viverá pela fé. Mas aqui eu gosto que ele chama para perto, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É interessante, irmãos, porque nós estamos vendo nos últimos dias que, de fato, o justo, ele viverá pela fé. Essa foi a resposta que Deus deu para o profeta Abacuque, quando o profeta Abacuque estava desesperado, no capítulo 1 de Abacuque, você vê
que ele estava desnorteado, chateado com tanto pecado no mundo e com os pecadores prosperando. Então Abacuque questiona Deus sobre isso e ele diz que ele sobe a torre de vigília para orar e perguntar: Deus, o que está acontecendo? Que o mundo está desse jeito, o corrupto é que está prevalecendo, a corrupção que está crescendo. E aí o Senhor dá uma resposta para ele, que o meu justo viverá pela fé. Aleluia! Então, independente das circunstâncias, das pressões, o justo, ele viverá pela fé. E não pelo natural. E não pela provisão natural, mas pela fé. É que você vai se manter de pé. Então, a gente precisa mesmo, nesses últimos dias, com todo o pecado, com toda a iniquidade que tem crescido no mundo, a corrupção, as propostas de guerra entre as nações, de fato, a gente tem que estar em fé. Aleluia! A gente sabe que, eu fiquei sabendo de salvo engano, um banqueiro que, diante de uma notícia da quebra financeira, de alguma coisa nesse sentido, que ele saltou do último andar de um prédio e se suicidou, porque não aguentou a pressão de uma circunstância financeira, porque o ídolo dele estava nas finanças. Mas o justo, ele viverá pela fé. Os filhos de Deus precisam andar em fé. Deus nos deixou a sua palavra para que a nossa fé seja edificada, para que a gente não pereça e que a gente não retroceda, mas para que a gente viva uma vida de fé. Então, será que nós estamos mesmo vivendo uma vida de fé? Não é verdade? Será? Ou apenas nós estamos dizendo que temos fé? Amados, é necessário ter fé para tudo na vida. É necessário você ter fé ao se levantar de manhã e começar o seu dia. Você tem que ter fé naquele dia. Se você começar mal-humorado, desanimado, você não vai ter um bom dia. É necessário você ter fé para começar as coisas práticas da vida. É necessário a gente ter fé para ir trabalhar. Não é verdade? Eu preciso ir com fé para o trabalho, que eu vou trabalhar e que tudo vai dar certo e que eu vou ser recompensado pelo meu trabalho. Eu preciso ter fé, irmão, para orar. Eu preciso crer nas minhas orações. A fé tem que estar envolvida em tudo. Irmãos, nós precisamos ter fé para vir ao culto. Nós não estamos vindo apenas como um rebanho sem desnorteado. A gente vem com fé, com expectativas. Aleluia! Então, nosso culto ao Senhor tem que estar envolvido com fé. Nós temos que gerar essa fé dentro do nosso coração, desde o momento que nós saímos de casa. Senão, nós estaremos apenas numa ação meramente religiosa. Não é verdade? Apenas para cumprir o protocolo. E olha que nós precisamos servir ao Senhor também com fé. Será que nós estamos servindo ao Senhor com fé? É uma questão para nós refletirmos. Será que a fé de fato está envolvida em todos os atos da nossa vida? Ou apenas nós estamos cumprindo uma obrigação religiosa ao virmos à igreja, ao servirmos num departamento da igreja, ao anunciar o Evangelho, ao servirmos a Deus, ao servirmos ao reino de Deus? Porque o fato de nós estarmos servindo a igreja local, nós, em primeiro lugar, precisamos entender que nós estamos servindo ao reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Tudo quanto nós estamos fazendo tem que ser para render graças a Ele. A nossa vida tem que ser uma oferta de louvor. Aleluia! A nossa vida tem que ser um aroma suave ao nosso Deus e Pai. E Ele diz que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Amém? Então é necessário ter fé para vencer as circunstâncias da vida, as pressões da vida. Não é verdade, irmãos? Em toda a nossa atividade cotidiana, a fé deve estar envolvida. Então, a fé é o estilo de vida do cristão. É a nossa forma de ver. Amém? Nós temos que declarar isso para todas as pessoas e elas têm que ver que, de fato, nós andamos por fé e não por vistas. Amados, como é precioso esse ensino, esse estudo da palavra, como ela guarda a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração em tempos de aflições. Quem passou por pressões no momento do Covid, não é, Silvana? Lembrando aqui de Silvana, que
Também JR passou lá e Silvana me ligou naquele dia aflita, e apenas uma palavra de fé em uma oração que eu fiz com ela, ela apaziguou a alma dela, e a gente vê como de fato o justo vive pela fé. Como uma palavra de fé nos apacenta, nos traz paz e segurança no Senhor. Amém, amado? Por isso nós precisamos investir na nossa vida de fé, estudando sobre fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que nós estivermos fazendo, nós temos que fazer com fé. Amém, amados? Se nós estamos servindo ao nosso Deus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós precisamos fazer isso com fé. Aleluia! Amém? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A nossa caminhada até aqui não é em vão, amados. Em todas as nossas ações de fé, há recompensa. Há uma recompensa vindo da parte do Senhor. A palavra de Deus nos assegura. É por isso que eu preciso vir cultuar o Senhor com fé. Eu tenho que ter fé ao vir à igreja. Não apenas vir como para vir. Amém? Mas eu tenho que ter fé. Eu vou ser recompensado por isso, pelo Senhor. Amém? Por eu estar aqui, amado, há uma recompensa. Que recompensa há? Há uma mudança na minha vida. Há uma mudança de mentalidade. A minha fé está sendo edificada. Eu creio pela unção do Espírito de Deus que nos ensina todas as coisas, que traz a revelação ao seu coração, a sua necessidade, que pelo fato de você ter vindo aqui com fé, porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, você está sendo recompensado. A sua fé está sendo edificada, aumentada, acrescida. A sua mente está sendo transformada. Aleluia! Você vai lembrar desse dia, desse culto, desse momento, dessa palavra. Se amanhã surgir uma circunstância, você vai lembrar da palavra. Aleluia! Então é necessário ter fé para orar, porque se nós tivermos fé na nossa oração, nós vamos entender que vai ter galardão, vai ter uma recompensa. Que recompensa? A resposta da nossa oração é certa. Sabe, irmãos, mesmo que você não veja ela se materializando instantaneamente, mas a sua fé, a sua convicção sabe que você orou e Deus já mandou a resposta. E a palavra de Deus nos assegura isso lá, quando fala do profeta Daniel, que quando o profeta Daniel se ajoelhou, o anjo depois de 10 dias, não é isso? 20 dias, 10 dias aparece para ele e fala, Daniel, homem muito amado, filhos muito amados, nós somos filhos. Você acha que Deus não ouve a nossa oração? Quando nós nos curvamos diante do Senhor, amado, na hora, Ele já ouviu a sua oração. A resposta vai chegar. Não importa quando, vai chegar. Porque você se aproximou diante dEle como quem crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu me lembrei agora, irmãos, daquele filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai corre ao encontro dele e já o abraça. É assim que Deus faz conosco. Quando nós voltamos à casa do Pai, quando nós buscamos a presença do Pai, no nosso momento de oração, nos nossos cultos, o Pai já, Ele se alegra, Ele se compraz. Filho amado. Aleluia, você crê? Ele já dá um testemunho dentro de nós da sua alegria, da sua graça, da sua paz. Aleluia. Ô Pai bom. Amados, a recompensa quando você tem fé para trabalhar. Se você vai trabalhar, você tem a recompensa do quê? Do salário. O trabalhador é digno do salário, diz a palavra de Deus. Aleluia. Então, amados, a recompensa, quando você está estudando a palavra de Deus, a graça e a paz está sendo multiplicada na sua vida. Aleluia. Irmãos, a gente lembra que a gente estuda no Rema segunda, quarta e sexta, no decorrer de 2 anos. E a nossa semana é aquela semana abençoada, cheia de fé, cheia de graça, cheia de paz. Você fica com expectativa da próxima aula, você fica com expectativa da próxima matéria. Por quê, irmãos? Ali está sendo ministrada a palavra de Deus, pela unção do Espírito de Deus.
É por isso, irmãos, que quando você está vivendo uma vida de fé, você vive cheio de graça, você vive cheio de paz, você vive cheio de alegria. Você está ocupando a tua mente com o estudo da palavra, você não tem tempo para ficar murmurando, você não tem tempo para ficar pensando em derrota, você não tem tempo para ficar reclamando de nada. Ei, querido, o segredo é você se encher da palavra, é você se encher de fé, é você viver uma vida de fé. Aleluia! Amém! Com fé que a gente agrada a Deus e Ele enche a nossa vida com a sua presença, com a sua alegria, com a sua graça, com a sua paz. Aleluia! Irmãos, há tipos de fé. E nós podemos perceber que há formas de se manifestar a fé. Existe a fé natural, existe a fé do coração, existe o dom da fé, que é uma fé especial, e tudo isso a gente aprende na matéria, Fundamentos da Fé. Aleluia! No Rema, nós vamos aprendendo sobre todas essas coisas, sobre os dons espirituais. Vale a pena, irmãos, como o pastor Daniel, o professor Daniel ministrou no domingo para nós, que o pastor Joselito já estudou no Rema várias vezes. Ele vai e fica escutando as aulas de novo. Eu ainda não peguei essa pegada dele não, porque eu fico me ocupando de outra maneira, mas eu vejo, amado, que de fato é interessante. Se você vê que você não pegou muito da visão ainda da palavra da fé, retorne para o Rema, seja um alumni, seja um associado da alumni para que você tenha livre acesso a todas as matérias, tanto online quanto presencial. É um investimento na sua vida, irmão. Aleluia! O advogado, para advogar, ele precisa se inscrever na OAB. Não é isso? O médico tem que ser inscrito no CRM. O enfermeiro no CR, o quê? No Corém. Eu sabia que era alguma coisa diferente. Então, amado, a fé bíblica, ela envolve o seu coração. Ela envolve a sua confiança. A fé bíblica não é pelo que você vê, é pelo seu coração. Mateus 6, 21 diz assim, olha, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o teu coração? Nesses últimos dias. Onde está o teu coração nesses últimos dias? Quais são os planos que você tem com o Senhor? O que você está planejando para esse ano com o Senhor? Amém? Para você meditar nessas coisas. Então, nós estamos falando aqui, nesse texto, de confiança. Onde está o teu coração? Onde está a tua confiança? Nos tesouros dessa terra? Ou no Senhor? O teu provedor? O teu Pai? O teu dono? Onde está o teu coração? Onde está a tua salvação? Onde está a tua provisão? Nas riquezas deste mundo ou no Pai? Aleluia! Amanhã nós vamos ter essa conferência de prosperidade, de prospere e avance para você aprender coisas, para você aplicar princípios bíblicos na sua vida, para você prosperar, para você avançar, sair do marasmo. Aleluia! Receber instruções bíblicas, que muitas vezes o diabo quer roubar da sua mente, quer tirar de você, para você prosperar como um filho de Deus. Amém? Então, amados, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza. Outras versões dizem que a fé é a posse antecipada. Isso é a fé. Você já toma posse daquilo que é seu por direito. Outras versões dizem que a fé é a substância. Sabe, irmãos, essa fé, ela testifica no teu espírito, no teu coração. Você tem uma confiança por dentro de você. A fé bíblica é a fé do coração. 1 Pedro capítulo 3, o verso 4, ele diz assim, olha, seja porém o homem interior do coração. O homem interior do coração. Unido a um espírito, a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É o teu coração manso e tranquilo e obediente. É isso que tem grande valor diante de Deus. É no teu coração que está a sede do Espírito Santo de Deus.
É no teu coração que habita a verdadeira fé, a genuína fé, a fé bíblica. É no teu coração, no teu espírito, que o Espírito Santo comunica ao teu espírito e que você é guiado pelo Espírito. Para você viver uma vida de fé, você precisa entender sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Para você tomar passos de fé, decisões de fé, com base no Espírito Santo te guiando. E não a tua mente, não as tuas emoções, não as notícias do mundo, não as notícias da tribulação. Mas você ter a segurança, a confiança do Espírito Santo. E aí tem aquela matéria de como ser guiado pelo Espírito, que você aprende a ser guiado pelo Espírito, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, para você criar essa substância de confiança no Espírito te guiando. E é por isso que é importante, irmãos, a gente sempre lembrar dessas coisas. Quando em João capítulo 3, no verso 6, Nicodemos conversa com Jesus, e Jesus fala para ele sobre o novo nascimento. E Nicodemos, por ser um cara racional, da razão, do natural, ele não entendeu o que Jesus estava falando. Por quê? Ele só funcionava na caixinha da razão. E a fé é do coração, a fé é do Espírito. A fé não é do que você vê, não é do que você pensa. E olha, Jesus falou para ele no verso 6, capítulo 3, verso 6 de João, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos pessoas espirituais. Todos nós que nascemos de novo, em primeiro lugar, amados, nós somos no Espírito. Nós funcionamos no Espírito. Nós temos que ter uma visão no Espírito. Nós temos que andar pelo Espírito, no Espírito, em linha com o Espírito. Aleluia. Nós deixamos de ser um fusquinha para nos tornamos uma aeronave, um aeroplano. O fusquinha, você olha as placas lá de fora. É o velho homem, a velha criatura que não nasceu de novo. Aí você agora é um jato. O jato se direciona por dentro, você está entendendo? Os controles estão por dentro. Lá, você já viu alguém voando e lá na nuvem vira à direita, vira à esquerda? Não tem isso, não é? Você tem que se conduzir pelos controles internos. Então é por isso que você precisa aprender sobre como ser guiado pelo Espírito, para você viver uma vida efetiva de fé. Aleluia! E Jesus vai mostrando para Nicodemos que ele precisava nascer do Espírito, não apenas nascer da carne. Amém? Em 1 Tessalonicenses nós vimos, está escrito, vemos a divisão do homem em dimensões. Está escrito, verso 23, 5:23 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso Espírito, você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, papai quer você completo, inteiramente dele. E aí é por isso que sobre fundamentos da fé, eu gosto muito da matéria Realidades da Nova Criação, porque sem ela, sem um entendimento da nova criação, a tua fé fica capenga, ela é fraca. Porque você precisa entender quem você é em primeiro lugar. Viver uma vida de fé, viver uma vida do coração, viver da fé do coração, a fé do Espírito. Não é uma fé quando tudo já está materializado, quando tudo está manifestado. É uma fé quando você não tem nada, não está vendo nada, mas por dentro está sinalizando, é seu, por direito. Crê somente e declara. E essa é a mentalidade da fé. A mentalidade de ver antes de acontecer, antes de se manifestar. Aleluia! Amém! Então nós precisamos entender essas matérias também, para a gente estar bem consolidado no caminho da fé. Eu sou uma pessoa espiritual. Tem muitos crentes, amados, que não estão avançando, não estão evoluindo. Sabe por quê? Porque eles não entenderam ainda que eles são uma pessoa espiritual. Eles andam como uma alma, ou seja, voltada apenas no campo das emoções, dos sentimentos, daquilo que está vendo, ou uma carne, daquilo que está tocando, daquilo que está pegando. Então, amado, você quer prosperar, você quer avançar, entenda, você é um ser espiritual.
Você é nascido de Deus. O nascido de Deus é nascido do Espírito. É igual ao Pai. O Pai é Espírito. Deus é Espírito. Aleluia. Eu estava orando sobre essas coisas e pensando, meu Pai, por que tem muitos crentes que não estão avançando, que não estão evoluindo, estão paralisados, estão estagnados, não entendem. Por quê? Porque a visão deles estão limitadas, eles estão andando com a mente obscurecida, porque eles andam com a mente da razão ou com a mente da alma, e não com a mente do Espírito. Quando você anda com a mente do Espírito, você entende que em tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Quando você anda na mente do Espírito. Aleluia! E não fica sendo apenas um discurso, é uma realidade, há uma substância dentro de você que confirma isso. Glória a Deus! Aleluia! Então, amado, as pessoas confundem fé com sentimentos. Por isso elas não compreendem essa vida de fé. Não aceitam a revelação da palavra de Deus. E não conseguem viver uma vida de fé. Quer viver uma vida na alma, nos sentimentos, nas emoções. Eu estou sentindo, não estou sentindo. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Eu não estou sentindo que Deus está aqui. Deus está aqui, irmão. A palavra de Deus assegura. Amém. Mas eu não estou sentindo nada, então tu está morto. Não é verdade? Smith Wigglesworth, ele disse, eu não consigo compreender a Deus mediante os sentimentos. Eu não consigo compreender o Senhor Jesus Cristo mediante os sentimentos. Somente consigo entender a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo através daquilo que a palavra diz a respeito deles. Deus é tudo quanto a palavra diz que Ele é. Oh, glória a Deus. Domingo nós tivemos uma meditação sobre o caráter de Deus. Aleluia. Deus é tudo quanto a palavra de Deus diz que Ele é. Precisamos conhecê-lo através da palavra. É estudando a palavra de Deus. É estudando a palavra da fé. Amém, amados? Não pensem aqueles que já estudaram, que concluíram, que já sabem, que não sabem não. É constante. O conhecimento ele é constante. Ele vai chegando, a revelação tem que chegar. Amém? Às vezes a gente se engana e acha, não, mas eu estudei no Rema, sou graduado do Rema. Sabe nada. A gente vê gente aí que estudou no Rema, amado, que não sabe nada. Eu falei, mas será mesmo? Quando chega no segundo ano, que tem aquela matéria ministrando a palavra, a gente não chegou. Precisa estudar mais uns 2 anos, 4, 6. Para pegar. Porque tem que chegar. Mas sabe por que é? O problema está no Rema, o problema está no professor? Não está. O problema está no receptor. É a forma como você abre o teu coração e recebe a palavra. É a forma como você aceita a palavra. Nesse contexto de capítulo 3 de João, Jesus falou com Nicodemos, lá no verso 11, me chamou a atenção isso. Vós não aceitais o nosso testemunho. Jesus falou para Nicodemos. O problema é que você não aceita o nosso testemunho. Ou seja, você não está aceitando a palavra que está sendo dita para você. Você não está recebendo no seu coração. O que é que diz João capítulo 1, verso 12, 13 e 14? Fala o seguinte, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, o que é que aconteceu? Ficou lindo assim como eu. Se tornaram filhos de Deus. Amém? Sou bonita, não sou, Samuel? Não é, irmão? Todos quantos o receberam se tornaram filhos de Deus. Às vezes nós nos esquecemos dessa palavra tão simples. Você é um filho de Deus. Aleluia. O diabo é um derrotado, está debaixo dos nossos pés. Deixa ele querer fazer o que... Ele pode fazer o barulho que quiser, mas ele já está. Você é um condenado. Satanás, você é um condenado. O fim dele é esse. O nosso é a glória. Aleluia. Então, amado, as pessoas procuram conhecer Deus
através dos seus sentimentos. Então, quando elas se sentem bem, elas acham que Deus ouviu as suas orações. É assim ou não é? Não é verdade? Às vezes nós caímos nisso, não é não? Vamos orar, aí eu não senti nada, eu não chorei, não senti um frio, não senti... Acho que Deus não viu minha oração. É por isso que nós precisamos ouvir e renovar a nossa mente para entender, querido. Ei, a gente não tem que sentir para saber que Deus está falando, está respondendo. Amém? Eu tenho que crer somente. Então, quando elas não se sentem muito bem, aí fala, acho que Deus não me ouviu. A fé se baseia nos sentimentos, a fé dessas pessoas. Só quando elas estão emocionadas. Ao passo que ela deveria se basear na palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos esse erro, cometemos esse erro, como? Quando nós fazemos aqui um convite para alguém confessar Jesus como seu Senhor. E às vezes a pessoa vem toda emocionada, chega aqui, ela chora, se derrama, a gente acha que ela recebeu Jesus e creu. E aí vem outro que não expressa nenhuma emoção e confessa Jesus, e depois, no decorrer dos anos, dos dias, aí nós vamos vendo a diferença. Aquele que se derramou em lágrimas aqui, nem volta mais, foi embora, sumiu. Enquanto que aquele que aparentemente não sentiu nada, não pareceu chorar, não pareceu nada, ele volta e se torna um cristão fervoroso. E nós julgamos pelo que nós estamos vendo. Nós estamos julgando pelo que nós estamos vendo, ou seja, pelos sentidos. Entende, querido? E nós temos que julgar pelo que a palavra de Deus diz, pela fé. E nós temos um exemplo clássico dessa questão dos sentidos, de olhar pelos sentidos, que é o de Tomé. Quando Tomé, Jesus se manifesta após a ressurreição ali aos discípulos, Tomé não estava presente naquele momento, ele não estava lá quando Jesus veio, está aqui em João capítulo 20. Aí ele então fala para os discípulos, olha só, se eu não vir as suas mãos, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Era a fé de Tomé. Eu não vou acreditar no que que vocês estão falando, não. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Tem pessoas que são assim, irmãos. Ainda são assim, pela mente, pela razão. Então Jesus disse a Tomé, Jesus vai e se manifesta para lá, e diz, Tomé, vem cá, põe aqui o dedo. Põe o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, sejas crente. Amém? Então Jesus está falando para nós, ei, não seja incrédulo se você está querendo ver para crer, se você está querendo tocar em algo para receber. Não seja incrédulo, seja crente. Amém? Aí então, depois que toca, que vê, que realmente apalpa, Senhor meu e Deus meu. Aí então Jesus diz para ele, porque me viste, creste? Só porque tu me viste que tu creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Somos nós, os felizes. Não vimos Jesus em carne, não andamos com Jesus em carne, mas nós cremos em Jesus e recebemos Ele como Filho de Deus e somos felizes, somos salvos, somos abençoados. Ele mudou a nossa sorte. Amém? Não foi preciso a gente tocar, ter uma visão de um anjo ou de Jesus para crer. Amém? Então, Tomé era aquele homem que se baseava a sua fé nos sentimentos. Ele confiava apenas naquilo que ele podia ver, naquilo que ele podia tocar, e não naquilo que Deus dizia. Nós não somos Tomé, amém? Essa palavra serve para a gente corrigir a nossa mentalidade. Será que eu estou sendo Tomé ou se eu estou sendo uma pessoa da fé? Amém? Isso serve para a gente avaliar. Será que eu estou crendo nas promessas de Deus ou preciso tocar para ver? Ou eu só vou crer quando ela se manifestar? Não é? Então, muitos cristãos hoje estão agindo como Tomé.
Eles creem somente naquilo que sentem, naquilo que veem, naquilo que ouvem ou naquilo que tocam. E ainda assim, quando ocorre um milagre, a pessoa ainda duvida. Será que não foi o remédio que você tomou, que você foi curado? Será que não foi o médico? Não é? Foi um milagre. O câncer sumiu, o tumor desapareceu. E ainda assim, não, acho que foi aquilo, a quimioterapia. Ainda quer julgar a cura. Existe a cura pela medicina? Existe. Mas existe o milagre que opera pelo sobrenatural, pela manifestação da glória, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Amém? Então, amados, a fé genuína, ela se baseia na palavra de Deus. Não é em sentimentos. Não é no que eu estou vendo, não é no que eu estou sentindo. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. A fé genuína, ela diz, se Deus diz que é verdade mesmo. Amém? Amém. Deus disse, é verdade. Então, amado, crer em Deus é crer na sua palavra. Se a palavra de Deus diz, está dito que Ele me ouve, então Ele me ouve. Amém? Eu oro, amado, eu creio que Deus ouve as minhas orações. Você crê nas suas orações? E algumas vezes, ainda quando eu estou pensando que eu não estou crendo nas minhas orações, o Espírito Santo me lembra das orações que foram respondidas. Olha aquela oração que você fez. Ô Pai bom, nos dá ainda o Espírito Santo, o ajudador, para não deixar que a gente falhe na caminhada de fé. Amém? Então, quando a fé se baseia nos sentimentos, amados, nós estamos usando simplesmente uma fé natural e não a fé bíblica. Então, se nós usarmos uma fé natural, nós não podemos obter resultados espirituais. Amém? Nós vamos obter fé natural. E aí nós vamos aprender nos fundamentos da fé sobre isso. Então, nós precisamos usar o quê? A fé bíblica, que crê nas Escrituras, crê na palavra de Deus. O que está escrito é aquilo que está escrito, é assim que eu vou crer. Amém? Então, amados, quando uma pessoa ela pede oração constantemente por uma mesma coisa, essa pessoa ela não está andando em fé. Ela está andando em sentimentos. Entende? Está pedindo oração pela mesma coisa. Ela não está crendo na palavra de Deus. Ela está crendo nos seus sentimentos. Ela está crendo naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode sentir, naquilo que ela pode ouvir. E não no que a palavra de Deus está escrito. Qualquer um pode crer, amado, naquilo que está vendo, naquilo que está ouvindo, naquilo que está tocando. Não precisa de fé para isso. Não há necessidade. Se já está ali, para que exercer fé? Você nem precisa queimar as suas pestanas, não é? Já está manifestado. Amém? Então, fé é crer no invisível. Amém? Durante a maior parte do tempo, amado, nós estamos vivendo e agindo nessa dimensão física. Então é natural. Obviamente nós vamos estar seguindo aquilo que vemos em tais casos, porque nós estamos acostumados com o mundo natural. Mas quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser uma pessoa espiritual. Então aí, quando trata das coisas bíblicas, nós temos que exercer fé espiritual, a fé do coração. Porque a fé do espírito, a fé do coração, a fé bíblica, não anda pelo que vemos. Amém? Mas andamos pela fé, andamos pelo que cremos. E essa é a fé bíblica para todo cristão nascido de novo, que tem que mover a nossa vida. Independente de notícias, independente de circunstâncias, independente do que quer que seja. É nessa fé da palavra. Amém? Então os sentimentos, ele deve estar no último lugar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ela tem que vir em primeiro lugar. O que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação? A fé na palavra de Deus, ela tem que estar em segundo lugar. Os sentimentos em último lugar. Amém? A palavra de Deus vem em primeiro lugar, a fé na palavra de Deus vem em segundo lugar e os sentimentos em último lugar. O que acontece é que as pessoas elas invertem essa ordem. E o que acontece? Coloca primeiro o sentimento em primeiro lugar, a fé nos sentimentos em segundo lugar, e a palavra de Deus em último lugar. E aí fica aquele povo, amado, só movido pelas emoções. Se for uma canção de louvor que mexe com a sua alma,
Amado, se você cantar qualquer canção, até uma canção do mundo, vai trazer a lembrança do tempo que você era jovem, adolescente, aquela primeira namorada que te largou, que te abandonou, e você vai começar a chorar. Não é? Porque você está movido por emoções. Então, amado, você vir louvar a Deus, adorar a Deus, não tem a ver com você sentir emocionado ou não. A canção por si só, ela já mexe com as tuas emoções. Mas a Bíblia diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E adorar o Senhor no espírito é porque a gente está em conexão com o espírito dele. Porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então nós adoramos a Deus em espírito, em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. É no espírito que é sincero e que é genuíno. Amém? Então veja, amado, as pessoas procuram crer em Deus com a fé física e com a fé natural. Então, quando os sentidos físicos dizem ao contrário do que elas estão esperando, então elas param de crer. Não, não é assim. Eu creio que não é assim. Então, nossos sentidos físicos, eles não têm nada a ver com a Bíblia. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Independentemente dos nossos sentimentos ou das circunstâncias, nós temos que ficar bem firmados na verdade. A nossa fé, amado, é focada no que a palavra de Deus diz. Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que nos alimentar da palavra, porque é pela palavra que nós somos gerados. Pensa que coisa poderosa, irmãos. Nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é espírito e é vida. E a palavra de Deus está escrito que a palavra de Deus é Jesus. E a palavra de Deus diz que tudo foi gerado pela palavra de Deus. Irmãos, e nós fomos gerados pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, cremos, recebemos, e diz a palavra que foi liberado um poder para nos arrancar do império das trevas e nos tornar filhos de Deus. Glória a Deus. A nossa mente não consegue compreender essas coisas, irmãos. Mas o fato é que nós temos um testemunho interior do Espírito que testifica com o nosso Espírito que, de fato, nós somos filhos de Deus, nós somos gerados de Deus, nós somos nascidos de Deus, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Não dá para explicar isso, como é que a gente vai entender essas coisas? Nós somos gerados por ouvir a palavra de Deus. Nós fomos gerados, nos tornamos filhos de Deus simplesmente pelo fato de ouvir a palavra de Deus, de acolher no coração a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus dentro de nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, como é que nós podemos menosprezar a palavra de Deus? Diante de uma revelação poderosa dentro de nós que testifica isso, que nós somos filhos de Deus pela palavra de Deus. Você entende? Eu fico às vezes assim, triste de ver algumas pessoas que menosprezam a pregação da palavra, o ensino, porque nós estamos daqui da frente vendo as pessoas, e aí a pessoa está se distraindo com o celular, com outras coisas. Eu falo, gente, você não entende que a palavra de Deus está sendo ensinada, está sendo pregada aqui, e a forma como você ouve, ela vai chegar no teu coração, ela vai mudar a tua mente, ela vai levar a cura para o teu corpo, ela vai trazer resposta para a tua oração. Entende? Porque um dia você era um pecador e pelo fato de você ouvir a palavra de Deus, chegou no seu coração, você foi tirado da natureza de Satanás, você foi tirado do inferno. Aí às vezes eu fico vendo na sala de aula alguns alunos que negligentemente não valorizam. Entende? Alguns irmãos em Cristo que não valorizam a palavra de Deus. E nós ouvimos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que nós nos aproximemos dele, crendo que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam.
E nós vimos aqui que é necessário a gente vir para o culto movido pela fé. Não apenas naturalmente, não apenas carnalmente. Eu preciso lá em casa já gerar uma expectativa para o culto dessa noite. Eu vou cultuar o meu Deus. Não importa quem vai pregar, não importa quem vai ensinar. Eu vou louvar a Deus e a palavra de Deus vai alcançar o meu coração. E a unção do Espírito, a unção coletiva que está aqui vai tocar a minha vida. Eu vou sair diferente. Amém, amado? Essa tem que ser a nossa mentalidade de cristão, de filhos de Deus. Amado, eu lamento as pessoas que estão deixando de frequentar a igreja, sendo desigrejado, porque Jesus está voltando. Vai ficar, irmão. Vai ficar. Sabia? Aí quando querer vir para a igreja, cadê o povo? Subiu. Subiu. E vai ser no piscar de olhos. É no piscar. Não vai nem dar tempo de pensar em nada. Será que essas pessoas não estão ouvindo o noticiário? As alianças para a paz? As nações querendo guerrear um com o outro o tempo todo, invadir um terreno do outro? A imoralidade crescente de maneira absurda. Agora, com a informação que nós temos pelas redes sociais, nós tomamos conhecimento de imoralidades que estão acontecendo lá no outro país. Eu vi uma mulher fazendo uma denúncia de uma imoralidade que acontece no Afeganistão, um país islâmico, que eu nem imaginava. Ela fazendo uma denúncia de violência que cometem contra meninos, lá no Afeganistão. Aí eu falei, realmente, o rei está voltando. E tem crente absorto, distraído, anestesiado, despercebido. E não só uma má notícia dessa, mas e as boas notícias? Lá na praia de Santa Catarina, de Florianópolis, mais de 2.000 pessoas se reuniram na praia para adorar o Senhor de manhã. O que é isso? Se não é o Espírito Santo de Deus, se não é o avivamento, são os sinais dos avivamentos. Vai ser o de repente do sobrenatural, porque Deus não vai perder, de repente do sobrenatural. Aqueles que estão antenados, aqueles que estão ligados, papai, ó, aleluia! Em outras universidades que estão acontecendo avivamentos também, de jovens. Aleluia, irmãos. Então não dá para negligenciar o estudo da fé. Amém. Nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que aquele que é santo se santifique, se purifique ainda mais. Aleluia. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas aqueles que estudam as profecias sabem que nós já estamos nos últimos dias, né? Os anos já estão aí se aproximando, as coisas que estão acontecendo. Coisas que estão vindo à tona, a limpeza na própria igreja do Senhor, porque o Senhor disse que o juízo ia começar pela igreja. Então nós estamos vendo alguns escândalos acontecendo. O que é isso? É a limpeza. É a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, porque Ele não quer perder os seus filhos. Entende, querido? A misericórdia, a bondade de Deus. Porque se a pessoa não quer se arrepender, vem à tona para que haja o arrependimento e ele seja colhido naquele grande dia. É a misericórdia de Deus. Sabe, amado? A palavra está sendo ministrada, a profecia está sendo falada para a igreja. Sabe, irmãos, aqui dentro do culto, aqui, às vezes vem pessoas que têm o dom de revelação, trazer para mim uma revelação que teve. Olha, pastor, eu tive uma revelação. Alguém aqui precisa se arrepender. Vamos deixar por aqui. Você sabe como Deus está nos avisando? Amém? Você está aqui. Oi. Às vezes, amado, a pessoa está tão longe, tão distante, está lá na UTI.
que ela não está nem mais ouvindo a palavra de Deus. E pensa que está ouvindo apenas com os ouvidos naturais. Mas Deus fala ao seu espírito: você está aqui porque o bom pastor, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqueles que estão distantes do bom pastor, aqueles que estão obscurecidos pelo pecado, eles não estão ouvindo o bom pastor. Eles não estão vendo os sinais. Eles estão adormecidos. Aí, às vezes, Deus tem que trazer o profeta para dar um grito aqui. Né? Geralmente, o profeta fala mansinho assim, né? É isso que eu te digo! Para dar um sacode. Uma vez eu estava num culto de oração e tinha uma irmã que ela era um desfibrilador. Ela dava uns gritos de vez em quando. É igual aquele vídeo daquele pastor. Take a leva chuva, né? A pessoa leva um susto. Um dia eu tive a percepção, irmã, aquela irmã, ela deu um grito. Eu tive uma percepção espiritual, como se o meu espírito tivesse assim e se levantasse na hora. Lázaro, vem para fora! Jesus disse, clamou, Lázaro, vem para fora! Amém? Mas isso é assunto para outra matéria. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Glória a Deus. Que bom que você esteve aqui para ouvir essa palavra, ouvir esse grito. Vem para fora. Talvez não seja para você que está aqui, seja para alguém que está assistindo ou alguém que vai assistir. Vem para fora. Saia desse seu mundinho. Saia dessa sua mentezinha. Vem para fora. Amém? Sai da tua tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. Olha para o mar, para a areia do mar, se tu podes contar. Vem para fora. Vem para fora da mentalidade religiosa, da mentalidade natural, racional, dos conceitos naturais, dos queixumes, das justificativas. Vem para fora, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças. Quando chega no finalzinho, parece que o negócio começa a esquentar e dá vontade de ir mais longe, mas nós temos um tempo aqui. Eu te dou graças, Pai, pelo Espírito Santo, pela palavra que foi ministrada. Está escrito que a tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. A tua palavra vai cumprir o que apraz. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra gera vida. A tua palavra gera salvação, ela gera cura. A tua palavra gera libertação. E eu te dou graças, porque um dia eu ouvi e continuo ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém?